desvinculada da Polícia Civil. A iniciativa é do ex-deputado Enivaldo dos Anjos, mas a ela foram apensadas propostas de outros deputados. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado delegado Danilo Baense a proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Mateus 6, versículo 33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ofício 163, Cidadania e Finanças. Presta a caneta aqui, casa. Projeto de Lei 468, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei 469, após o primeiro do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Cidadania, Mobilidade Urbana e Finanças. Projeto de Lei 471, após o primeiro do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Cidadania, Meio Ambiente e Finanças. Projeto 472, a Comissão de Justiça, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Projeto de Lei 473, após o primeiro do artigo 120 do Regimento Interno, as Comissões de Justiça, Cidadania, Educação, Meio Ambiente e Finanças. Projeto de Lei 474. Esse projeto de lei, o 474, nós da mesa agora estamos resolvendo criar uma comissão especial com membros efetivos: Marcelo Santos, Gandini, Janete de Sá e Dari Pagung. Publix, e depois um outro também, sobre a questão do teto, que é um projeto da deputada Janete, que está na pauta. Membros efetivos: Marcelo Santos, Bruno Lamas, Dari Pagung. Publix também. Tem 10. Projeto de Decreto Legislativo 53/2022, a Comissão de Cidadania, na forma do artigo 276 do Regimento Interno. Emenda 01, junte-se ao projeto de lei complementar 4222. Emenda 06, junte-se à proposta constitucional 0722. Parecer oral, incluso na ordem do dia para cumprimento do prazo recursal, do item 14 ao item 56. Presidente, pela ordem, depois. Oficie-se. Deputada Janete está, o projeto é dela, do teto. Presidente Eric, uma questão de ordem ainda, a leitura do expediente, por favor. Pode falar, fica à vontade. Presidente. Primeiro, presidente. O doutor Ex pediu primeiro. Por favor. Presidente, eu quero pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de um grande amigo. Peço em meu nome, em nome do Ferraz, em nome do Mansur, Luciano Machado, pelo falecimento de menininho, Arnoldo Silva, um grande compositor e amigo nosso de Cachoeira de longa data. É isso, Ferraz. Gostaria, senhor presidente, me unir ao pensamento e ao pedido do deputado Hércules, uma vez que o Arnoldo Silva é um dos mais renomados compositores de Cachoeira de Itapemirim, e eu tive o prazer de trabalhar com ele. Quando fui prefeito, ele foi meu auxiliar na Secretaria de Cultura. Deixou com saudades mais de 200 composições, e eu quero registrar aqui, com o maior pesar, o falecimento do meu querido amigo Arnoldo Silva. Deputado Bruno Lamas. Presidente Eric, tem um projeto de lei que está protocolado, o deputado Marcelo presidia a sessão naquela ocasião, que isenta 100% do IPVA para veículos adquiridos para pessoa física, pessoa com deficiência. Eu solicitei à mesa que essa matéria fosse lida, até porque tem um projeto de minha autoria. Ele é um pouco diferente. O projeto que veio do governo, o teto é veículo até R$100 mil, e o que está tramitando de minha autoria estabelece, sobe esse teto para R$140 mil, até porque é o preço do veículo. Eu vou olhar já e te respondo, talvez a gente coloque hoje ainda. 57, requerimento de urgência 176. Votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento de urgência 176 do projeto de lei 474. Do item 58 ao item 90, todas as indicações em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Passamos à fase das comunicações. Pois não? Senhor presidente.
Presidente, só pedir a inversão da pauta, mantendo a fase das comunicações, passando para a ordem do dia. Tá bom, Torino. Eu queria fazer uma proposta, aí claro que se for de aquiescência e de concordância dos nobres colegas deputados e deputadas, que a gente pudesse inverter a fase das comunicações, a gente libera o veto, derruba a sessão, faz a primeira extra, derruba novamente, faz a segunda extra, faz a votação do projeto da Polícia Civil, depois eu garanto a fase das comunicações ao final, que a gente dá uma acelerada. Deputado Gandini. Pela ordem, senhor presidente, só a votação precisa ser feita em 2 turnos. Não, nós vamos fazer hoje só o primeiro turno, porque depois tem que baixar 3 sessões para o segundo turno. 2 sessões? 2 sessões, desculpa. Só que aí, presidente, queria só... Eu só preciso fazer 2 extras, porque a reunião da comissão precisa ser fora da extra. Ok. Eu preciso de um espaçozinho, mas pode falar. Como tem que ser votado em 2 turnos, existiu um precedente aqui na casa, nós votamos 2 matérias dessa forma, foi a Previdência e foi a antecipação da eleição. Se tiver acordo do Colégio de Líderes, a gente consegue fazer a ordinária no dia de hoje, para preencher esse requisito necessário para votar o segundo turno logo hoje. Então, assim, é uma questão, coloca a questão, se for possível. Para mim, sem problema nenhum, é só ter o acordo do Colégio de Líderes. Vamos então ao veto. Deputado Freitas com a palavra. Precisamos do deputado Freitas, que está com vistas do veto, né? Senhor presidente, eu assumo a relatoria na Comissão de Justiça, sob a presidência do deputado Fabrício Gandini. Vou devolver a matéria, senhor presidente, mesmo tendo ainda prazo para o debate. Trata-se de discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, do veto parcial ao projeto de lei complementar número 41/2022, oriundo da mensagem governamental número 1562 de 2022, que dispõe sobre os impactos de afastamento por licença médica para tratamento da própria saúde relacionados a CID, Covid na bonificação de desempenho prevista na Lei Complementar número 504 de 2020, de novembro de 2009, publicado no Alice Digital do dia 29/8 de 2022, mensagem de veto número 44/2022, publicado no Alice Digital no dia 15/9 de 2022. Na Comissão de Justiça, nós prevalecemos do prazo, mas nesse momento o nosso parecer é pela manutenção do veto parcial, senhor presidente. É esse o relatório e eu devolvo o projeto ao presidente Fabrício Gandini. Manutenção? Manutenção. Só isso que eu preciso. Quero colocar a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, vou colher os votos da Comissão de Justiça com o voto do deputado Vandinho Leite. Com o relator, deputado Dr. Emílio Mameri. Com o relator, deputada Janete Sá.
Deputada Janete, como vota? Com o relator, deputado Marco Garcia. Deputado Marcelo Santos, como vota? Com o relator. Deputado doutor Rafael Favato. Tendo maioria dos votos na Comissão de Justiça, mantido o veto parcial na comissão, senhor presidente. Devolvo a mesa para a votação final. Vou colocar em votação o veto, deputado Dari Pagung. Senhor presidente, eu gostaria de orientar os deputados e deputadas, voto sim no veto parcial do governo do Estado. Voto sim. O painel está aberto para votação. Quem votar sim, mantém o veto. Quem votar não, rejeita o veto. Peço aos deputados que possa registrar sua presença. Não, marcar o voto já. Ou, desculpa, marcar voto. Assunção. Para proclamar o resultado, deputado Capitão Assunção. Deputado Carlos Von. Só vai corrigir um negócio que na hora de fazer. Doutor Hudson, Torino Marques, Pastor Mansur. Então vou proclamar aqui o resultado. 20 sim, 4 não, 1 abstenção, fica mantido o veto, comunique-se ao governador. Então vou encerrar a presente sessão, convocando os senhores e senhoras deputados para a próxima 3h15, com os 2 projetos, um ora aprovada a urgência nessa sessão e o outro a PEC da Polícia Civil dos nossos peritos. E depois nós vamos derrubar de novo, porque nós precisamos de um tempo para que haja um parecer escrito entre o outro turno. Está encerrada a sessão. Como vocês estão acompanhando, embora o presidente tenha encerrado a sessão, nós continuamos ao vivo, continuamos transmitindo, porque em poucos minutos já vai ter início uma nova sessão, uma sessão extraordinária. Na sessão ordinária que acabou de acontecer, os deputados votaram um veto parcial a um projeto de lei... O painel já está aberto para registro de presença, hein? O veto parcial que foi votado foi a um projeto de lei complementar proposta pelo próprio Executivo, que já havia sido aprovada aqui Abra o painel, por favor. No final de agosto. Obrigado. Na ocasião, o projeto recebeu emendas e neste veto tá aberto já aí? parcial,
Bom, continuando, o projeto de lei complementar, que teve o veto parcial aprovado pelos deputados, agora é uma proposta do próprio Executivo, que deu origem à lei que trata da concessão da bonificação. Eu não esqueci do por minuto de desempenho silêncio do deputado Teodorico e do deputado profissionais Hércules. de Vou educação. conceder agora, tá? Eu gostaria que incluísse o deputado Madureira e o deputado Emílio Mamélio também, que são os deputados do Sul. Há quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, invocando a proteção de Deus, declaro aberta e convido o deputado delegado Danilo Baense a proferir a leitura de um versículo da Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Antes de um minuto de silêncio, as solicitações do deputado Teodorico Ferraz e do deputado Hércules, o ato 3002, que cria a comissão especial da PEC do teto, do limite do teto de gasto, que não será nada votado hoje, mas eu fiz uma leitura de um parlamentar errado na comissão efetiva. Na verdade, onde se lê deputado Marcelo Santos, Bruno Lamas e Dari Pagung, é deputado Marcelo Santos, deputada Janete de Sá, que é autora e membro da Comissão de Finanças, e deputado Dari Pagung. Está feita a correção. Um minuto de silêncio às solicitações do deputado Hércules e deputado Teodorico Ferraz. Alô, deputado Madureira, deputado Emílio e o Massu, já falei, são deputados do Sul do Estado. Discussão única, projeto de lei 474. Convoca a comissão especial o deputado Dari Pagung, que é o presidente da comissão. Eu falei que você não estava aqui. Eu falei que Você que tinha que ter pedido para ela, cara. Vai lá, pede Um abraço. Vou relatar aqui. Um abraço. Que doideira isso. Cadê? Não tem que projeto que é? Peraí. Acho que é o da periodista. Beleza? Esse aqui é de quem? Esse aqui é um ato que ele assinou para já ter esse projeto. Mas é o projeto qual? Aqui, tira a copa para nós. O projeto é esse. O projeto é bom? Não sei? Tá, mas é o quê? Dá um aí, Luciano. Deve. Essa fazenda tá indo aqui ganhar. Senhor presidente, deputado Érico Musso, assumo nesse momento a comissão especial para emitir o parecer sobre a proposição de relevante interesse público, de autoria do deputado Marcelo Santos, projeto que propõe alteração da Lei 10.477, de 22 de dezembro de 2015,
que dispõe sobre a regularização fundiária específica para os imóveis localizados na área conhecida como Fazenda Itaenga. Nosso parecer é pela aprovação, pela condicionalidade, e coloco o mesmo em discussão. Deputado Dari, olha só, como esse projeto não estava tramitando, é preciso que se explique aqui. Deputado Dari, o senhor conversando com o deputado Marcelo e me ouvindo, fica difícil, né? Olha só, como esse projeto não estava tramitando, eu desconheço completamente o teor dele. Aqui, inclusive, não cita nem onde é o município. Então, assim, é necessário... Deputado Majewski, então, eu vou pedir o deputado Marcelo Santos, só para, como é autor do projeto, para explicar não só para Vossa Excelência, mas também para os demais deputados e deputadas, que simplesmente está alterando uma lei, mas eu vou pedir ao deputado Marcelo que explique melhor. Mas acontece, deputado Dari, que quando se faz uma votação como essa, eu não conheço a lei que está sendo alterada, quanto mais a alteração que está sendo feita. Então, assim, é ruim quando se faz uma... Porque a questão da polícia técnica aqui, todo mundo está careca de saber do que se trata. Não é o caso desta lei, que eu duvido um pouco que alguém aqui do plenário saiba de que lei é essa, do que nós estamos tratando. Senhor presidente Dari, é a única. Na verdade a lei já existe, que é a regularização daqueles lotes em Nova Rosa da Penha. Porém, a lei não era muito clara com relação os critérios objetivos de avaliação dos imóveis. Foi meramente uma alteração para deixar mais claro e não dificultar aqueles que ao longo dos anos vêm perseguindo o sonho de ter a titularidade do imóvel de uma fazenda Itaenga, que foi ocupada por aqueles trabalhadores que vieram lá do sul da Bahia construir o Parque CST e Tubarão e foram colocados ali quase como indigentes. E aí, a titularidade daquela área é importante porque é o documento de identidade que o cara tem do seu imóvel. Então, na verdade, a lei já existe, ela está no nosso arcabouço jurídico, nós só estamos dando esse critério objetivo para que ela possa tornar mais tranquila e viável a regularização, apenas isso. Eu posso fazer uma intervenção? É o seguinte, aquilo foi um assentamento de Eurico Rezende. Não foi ocupação desordenada, não. Quando foi Eurico Rezende era governador, ele fez ali, a fazenda tinha 298 alqueires. Eu morei lá dentro do leprosário. Cheguei a morar lá dentro. Então, o que está faltando também é o seguinte, é regularizar o sítio histórico, que falta o prefeito assinar o tombamento. O governador mandou uma lei para cá, um projeto, eu fiz 2 alterações nesse projeto de lei. Uma, ele estava doando 77 mil metros quadrados de dentro do hospital para o cemitério municipal de Cariacica. Aí eu pedi em contrapartida que o município fizesse a pavimentação da subida, que fizesse também o tombamento e a reforma da capela lá do Padre Matias, que está lá atrás, toda depedrada. Isso não foi feito ainda. Faço um apelo ao nosso querido Eucário Sampaio, tenho certeza que ele vai atender, mas também aproveitar essa oportunidade e fazer isso. Porque quando chove ali é uma coisa horrível para subir lá no hospital. Eu estou falando já mais dentro do hospital. Marcelo conhece melhor do que eu, que Marcelo é de lá. Mas eu morei lá dentro do leprosário. Obrigado. Deputado Marcelo, deputado Dari Pagum, olha só, mesmo com a explicação, mas eu gostaria de pedir Vossa Excelência que esse projeto fosse votado na sessão de amanhã, de tal forma que a gente pudesse se inteirar efetivamente de que é essa lei, do que se trata, a emenda, para que a gente pudesse votar com tranquilidade. Eu entendo a boa intenção, entendi o resumo do que foi dito aí, mas eu gostaria de que a gente tivesse esse prazo para entender claramente a lei e o que está sendo alterado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Nós temos...
quiser prosseguir. Nós temos algumas matérias que já estão há muito tempo. Nós sabemos que é prerrogativa do presidente da Casa de elencar qual vai ser o que vai entrar em regime de urgência para votação. Mas nós temos matérias muito importantes que os deputados se empenharam em colocar em regime de urgência e a gente não vê prioridade zero nessa matéria aqui. Com todo respeito ao deputado Marcelo Santos, prioridade zero para hoje. Nós temos aqui uma mobilização de todos os deputados que saíram dos seus afazeres para realmente estar aqui na Assembleia, mas para votar algo que foi estipulado, né, determinado, porque a gente desse a prioridade para a Polícia Técnica. Agora, isso aqui é um jabuti para mim. Isso aqui é um jabuti, com todo respeito à prioridade do presidente em elencar a matéria em regime de urgência, mas nós temos muitas matérias que poderiam estar hoje entrando nesse sentido aqui, e nós abrimos mão, eu também tenho matéria para se colocar, que está em regime de urgência, mas nós abrimos mão para dar prioridade à Polícia Científica, Polícia Técnica Científica, e não esse jabuti. Deputado Capitão Assunção. Presidente. Está com o Dari, mas pode ficar à vontade. Presidente, deputado Vandinho, eu vou fazer uma proposta. Eu queria... Tanto para o plenário, sim, mas eu vou antes ir para o presidente. Como nós só temos... o Vandinho falar. Pode falar, Vandinho. Não sei porque que o líder está cesseando a minha palavra, mas pode falar. Não, eu não vou de maneira nenhuma. Eu só vou fazer uma proposta para o nosso presidente, porque nós vamos ter uma outra sessão extraordinária para votar, para finalizar a PEC. Daria tempo dos deputados, aqueles que estão... Não, eu acho que nós temos que fazer essa votação. Ok. Tem uns deputados pedindo. Eu boto os projetos do deputado Assunção, os deputados que quiserem prioridade nos projetos deles, o do seu IPVA, na pauta da próxima extraordinária, sem problema nenhum, atendendo todos os pleitos. Deputado Vandinho. Senhor presidente, eu gostaria de me dirigir ao deputado Eric Musso com relação à comissão especial, ou às comissões especiais que foram montadas, e também essa matéria que acaba de ser colocada em pauta, senhor presidente. Primeiro, inclusive com a ajuda da Secretaria-Geral da Mesa, que se encontra presente, eu queria entender se, neste caso das comissões especiais, não tem uma regra de proporcionalidade, inclusive partidária, senhor presidente. Eu percebi nas duas matérias a repetição de deputados e deputados do mesmo partido. Acredito eu que esse é um tema, até porque aqui nós somos 30 parlamentares, esse é um tema que precisa ser discutido, ou seja, tem deputado nas duas comissões, deputado de bancada, de um membro somente na bancada atual aqui, nesta legislatura, e tem comissão com 2 parlamentares do mesmo partido. Então, eu gostaria de entender um pouco, se possível, claro, com o maior respeito que eu tenho a Vossa Excelência, e com relação ao projeto, ao item 1, diante de tantas matérias que estão na pauta, e todos nós sabemos aqui da importância e da discussão, e quanto tempo já estão esperando aqui os profissionais da Polícia Técnica para que essa matéria seja votada com regime de urgência, ou seja, está claro para cada um de nós a importância e todo o debate que está sendo feito nessa casa, mas também não ficou muito claro porque somente essa matéria de número 474/2022 foi colocada nesse momento. Eu acho que é isso que talvez tenha causado aí o porquê dessa prioridade, tenha causado esse espanto no plenário. Mas essas duas coisas, né? As duas, até se Vossa Excelência, que eu tentei anotar ali, não consegui, puder repetir quais são os membros das duas comissões, dessas duas matérias importantes, deputado Dari Pagum, tanto da Polícia Técnica Científica como a PEC do teto da deputada Janete de Sá, e gostaria, se possível, também, eu dei uma olhada no regimento, mas com apoio técnico aqui da Secretaria-Geral da Mesa, visto que eu observei a repetição de parlamentar e também a questão do não cumprimento da distribuição partidária, com o maior respeito que eu tenho a Vossa Excelência, eu gostaria de fazer esses questionamentos. É porque a questão da montagem da comissão, ela é pelas comissões e não pela proporcionalidade partidária, mas eu não vejo problema nenhum quem quiser participar da comissão, claro, tendo o número ímpar da gente incluir. Se Vossa Excelência quiser fazer parte, eu incluo agora. Top, mas aí precisa de mais um, porque de 3 tem que ir para 5. Quer? Ok. Quer?
Vou participar, sim. Mas eu preciso de mais um, porque aí tem que ser número ímpar. E aí eu incluo agora Hudson. Então coloca Hudson e Bruno Lama na PEC do teto e da Polícia Técnica Científica. Deputado Dari Pagong. Quem é de Cariacica sou eu. Não, não é nesse projeto, não, é no teto de gasto. Sim, mas eu estou... Não, o que o Vandinho falou de... Eu estou sentindo que tem algum... Você não falou errado não, coronel. Tem um jabuti aí mesmo. Tem jabuti nesse negócio. E eu não sou menino não, rapaz. Eu tenho alguns mandatos. Por gentileza, Dari. O deputado Renzo quer também participar da outra comissão, mas eu preciso de mais um, porque tem que ser número ímpar. Deputado Adilson Espíndola. Então, deputado Adilson, deputado Renzo. Na outra. Deputado Dari. Obrigado, presidente. Continua em discussão com a palavra a deputada Janete de Sá. Eu só gostaria de pedir a perícia. Não é jabuti que foi colocado, é uma questão importante também. Tratam-se de trabalhadores que ficaram sem ter onde morar, que estão nessa fazenda irregulares. Trata do parcelamento que eles não conseguem cumprir, porque foi muito curto. Então, é algo importante também para outros. Vocês esperaram até agora. Eu sei da tolerância de vocês e hoje vai ser votada a situação de vocês. O presidente já deu a palavra e nós estamos aqui para isso. Só pedir essa tolerância e esse agradecimento. Obrigado, deputada Janete. Em votação, então, membros efetivos, deputado Marcelo Santos, como vota? Voto com o relator. Relator, deputado Gandini. Com o relator, deputado Janete de Sá. Relator. Com o relator, aprovado por unanimidade, devolvo à mesa diretora. Em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, contra o voto, deputado Capitão Assunção, deputado Von e deputado Teodorico e deputado Torino Marques. A Secretaria para extração dos autógrafos. Discussão nos termos do artigo 81 da proposta emenda constitucional 04. Essa emenda à Constituição tem um projeto correlato do deputado Gandini, da deputada Irine e do deputado Enivaldo, mas tem a mensagem governamental. A informação que eu tenho é que tem um substitutivo. Não é isso? Então, está com a Comissão de Segurança agora, né? Só lembrando que a PEC do teto de gastos entrou o deputado Vandinho, o deputado Adilson, o deputado Hudson, o deputado Renzo, aos 3 que já estavam lá, formando-se então 7 deputados na comissão. É isso. Só fazendo essa ratificação. Comissão de Segurança. Deputado Luiz Durão. Os deputados que quiserem, na próxima sessão extraordinária, nós vamos fazer um tempinho de 5 minutos que precisa de um parecer escrito da Comissão de Finanças e não pode ser dentro da sessão sobre a PEC da perícia. Os deputados que quiserem incluir as suas matérias nessa sessão, pode me entregar aqui que eu vou incluir. Convoco a Comissão de Segurança, Coronel Alexandre Quintino, Teodorico Ferraço, delegado Danilo Baense, capitão Assunção, Luciano Machado, não, só a presença, Freitas, Marcelo Santos e Bruno Lamas. Ok. Acoro na comissão, então vou relatar a matéria. Comissão de Segurança e Combate ao Crime Organizado é pela aprovação da proposta de emenda constitucional de número 04/2020, de autoria do ilustre deputado Enivaldo dos Anjos, com a adoção do texto da proposta de emenda à Constituição Estadual
número 07/2022, oriundo da mensagem governamental número 1586/2022, rejeitando as emendas apresentadas. Não. Rejeitei as emendas e a proposta constitucional. Em discussão do parecer. Alguém queira discutir? Não havendo, vou recolher os votos. Como voto o deputado Coronel Quintino. Como vota o deputado Teodorico Ferraz. Com o relator, né, deputado? Como vota o deputado Danilo Baense? Nós apresentamos uma emenda e houve aí um entendimento com o líder do governo, no sentido de que acatou-se parte aqui com relação aos médicos legistas e não foi acatado, no momento, a permanência dos policiais civis ocupantes de cargo de auxiliar de perícia legal na Polícia Civil. Então, em virtude desse entendimento, aí será discutida lei complementar. E então eu voto com Vossa Excelência. Você vota com o relator? Com o relator. Como vota o capitão Assunção? Eu também acompanho a fala do Danilo Baense. Eu tinha conversado com os auxiliares de perícia médico legal, né? Os auxiliares. Então, vai ser feito, Danilo, posteriormente, né? Uma lei complementar, porque eles querem permanecer nos quadros da Polícia Civil. E eles querem fazer parte da autônoma Polícia Técnica, 100%. Eu acompanho. Com o relator, né? Como vota o deputado Luciano Machado? Com o relator. Como vota o deputado Freitas? Com o relator. Como vota o deputado Marcelo Santos? Com o relator, parabenizando pelo relatório e a Polícia Civil. Com o relator. Como vota Bruno Lamas? Eu voto com o relator. Aprovado por unanimidade. Devolvo o presente. Aprovado, então, o parecer na comissão. A matéria baixa de pauta e continua a sua tramitação regimental. Eu vou encerrar a sessão nesse momento, tendo em vista que nós precisamos de um parecer escrito. Deputada Assunção, Excelência entregou o projeto de Vossa Excelência para entrar na próxima? O projeto que Vossa Excelência queria de sua autoria? Mas eu tenho prioridade para Vossa Excelência. Eu coloco. Quer que coloco? Não? Então tá bom. Ok, aí nós vamos ver ali com Casa Grande e nós vamos entregar. Então está encerrada a sessão. Daqui 15h45, daqui 6, 7 minutinhos, nós vamos abrir outra extraordinária. 10 minutos vocês precisam? Então, 3h50 nós abriremos outra sessão extraordinária e aí fica, já está na primeira extra, nós vamos resolver. E aí fica a critérios dos parlamentares, se tiver um acordo, de fazer ou não o segundo turno hoje ainda. Deputado Gandini, só um minutinho. Vossa Excelência, o deputado Hércules está com uma pendênciazinha da Comissão de Justiça de título de cidadão. Se puder ter uma reuniãozinha ali, né, nesses 10 minutos que a Comissão de Finanças fosse se reunir para deliberar esse título de cidadão dele, é uma gentileza ao nosso querido Hércules. Obrigado. Presidente, pela ordem, presidente.
O senhor acabou de levantar aí a questão, quem está presidindo? Tá. Não. Vou convocar a Comissão de Finanças. Havendo número legal, declaro aberto os trabalhos da Comissão de Finanças. Dispenso a leitura da ata da reunião anterior e passo para a ordem do dia. Na ordem do dia da Comissão de Finanças, nós temos mensagem número 1586 de 2022, que encaminha a proposta de emenda constitucional que altera os dispositivos da Constituição do Estado do Espírito Santo para criar a Polícia Científica. Fundamental a importância da atenção. Deputado Dari Pagung, importante prestar atenção, o senhor é membro da Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de Contas passa a apreciar o relatório. Trata-se o presente parecer técnico de análise da proposta de emenda à Constituição do Estado do Espírito Santo, PEC 04/2020, de autoria do ilustre ex-deputado estadual Enivaldo dos Anjos e outros, que inclui o artigo 128A na Constituição Estadual, estabelecendo que a Polícia Técnico-Científica seja autônoma, independente, sem relação de subordinação em relação às funções que exerce, na forma que especifica. A proposição foi protocolada na Assembleia Legislativa em 14/7/2020. Oportunidade em que recebeu o despacho da presidência, o qual admitiu a sua tramitação. A Procuradoria desta Casa, naquela ocasião, manifestou-se pela inconstitucionalidade da matéria. Parecer este acolhido pelo Procurador-Geral desta Casa. Posteriormente, foram apresentadas as PECs 02 de 2022 e 07 de 2022, que, por conterem matérias similares, foram apensadas à PEC 04/2020. Em seguida, em votação realizada na Comissão de Constituição e Justiça, ocorrida agora em 21 de julho de 2022, o relator opinou pela constitucionalidade da matéria com a adoção do texto da PEC 02 de 2022, de autoria do excelentíssimo senhor governador do Estado, sendo o parecer aprovado. A PEC 02 de 2022 encontrava ainda em tramitação para adoção de parecer na Comissão de Segurança, tendo os seus autores apresentado o requerimento número 26 de 2022, requerendo a retirada da proposição da referida comissão, objetivando a votação em plenário para dar celeridade à sua tramitação. Observa-se ainda que consta da PEC 07/2022 a apresentação de 7 emendas pelos parlamentares. Por fim, o projeto veio então para análise desta comissão, para fins de elaboração de parecer nos termos do artigo 43 da Resolução número 2700, de 15 de julho de 2009. Esse é o relatório. Parecer. Primeiramente, importante destacar que, embora não seja da competência desta comissão, a análise de constitucionalidade, percebe-se que a PEC 04/2020, a Procuradoria da Casa manifestou-se pela inconstitucionalidade daquela proposta. Diante da diagnose jurídica específica do caso concreto, por ser de autoria de parlamentares, oportunidade em que o objeto normativo da proposta de emenda constitucional número 04/2020 produz infringência direta aos comandos endereçados nos incisos
3 e 4 do parágrafo único do artigo 63 da Constituição do Estado do Espírito Santo. Artigo 63 da Constituição do Estado, que diz o seguinte: a iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público e aos cidadãos satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. Parágrafo único. São de iniciativa privativa do governador do Estado as leis que disponham sobre: inciso 3º, organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo. E 4º, criação, estruturação e atribuições das secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo. Em função disso, a autoria era exclusiva do governador do Estado. Com relação à proposta de emenda à Constituição número 07/2022, oriundo da mensagem governamental apresentada, esta em nada altera o mérito aqui analisado. Sendo assim, adotamos o seu texto e apresentamos emenda substitutiva à referida proposição, conforme texto abaixo. Nesse sentido, nós retiramos as emendas apresentadas pelos nobres colegas deputados e deputadas e adotamos o seguinte substitutivo: proposta de emenda constitucional 07/2022, altera dispositivos da Constituição do Estado do Espírito Santo para criar a Polícia Científica. Artigo 1º, fica incluído o inciso 13º no parágrafo único do artigo 68 da Constituição do Estado do Espírito Santo. Inciso 13º, Estatuto e Lei Orgânica da Polícia Científica. Artigo 2º, fica incluído o inciso 5º e alterado o parágrafo 1º do artigo 126 da Constituição do Estado do Espírito Santo. A Polícia Científica. Parágrafo 1º. Os órgãos elencados nos incisos 1, 2 e 3 e 5 ficam subordinados ao governador do Estado e à Secretaria de Estado da Segurança Pública. Parágrafo 2º. Fica assegurado o porte de arma de fogo à Polícia Científica em todo o Estado, em todo o território estadual, observado o disposto em legislação própria. Artigo 3º. O caput do artigo 128 da Constituição do Estado do Espírito Santo passa a vigorar com a seguinte redação: artigo 128. A Polícia Civil é essencial à defesa dos indivíduos, da sociedade e do patrimônio, dirigida por delegado de polícia de carreira, incumbem as funções de polícia judiciária e apuração das infrações penais, exceto as militares. Artigo 4º. Fica incluído o artigo 128-A na Constituição do Estado do Espírito Santo. Artigo 128-A. A Polícia Científica incumbem as funções de perícia oficial de natureza criminal, os exames periciais laboratoriais, as perícias médicos legais, as perícias em geral, os exames de corpo de delito, as perícias de identificação humana e a identificação civil e criminal. Parágrafo único. O chefe da Polícia Científica será nomeado pelo governador do Estado, escolhido entre os integrantes da última classe da carreira de perito oficial ou médico legista. Artigo 5º. Aplicam-se aos policiais científicos as mesmas disposições para aposentadoria previstas para os policiais civis da Lei Complementar Federal número 5185 e na Lei Complementar Estadual número 938 de 2020. Artigo 6º. A presente emenda será regulamentada no prazo de 120 dias. Artigo 7º. Esta emenda constitucional entra em vigor na data da sua publicação. A emenda apresentada neste parecer
contempla as demais emendas propostas, oportunidade que reconheço e parabenizo o empenho dos nobres colegas, delegado Danilo Baiense, deputada Irine Lopes, deputado Gandini e deputado Bruno Lamas, assim como os demais colegas que se uniram para a aprovação da matéria nesta casa. A presente proposta de emenda à Constituição visa a criação da Polícia Científica com órgão de segurança pública no âmbito do Estado do Espírito Santo, desvinculada da Polícia Civil, prestando, dentre outros, serviços públicos essenciais como materialização dos vestígios criminais, imprescindíveis na presunção penal, que fundamentam inquéritos policiais, acusações e decisões judiciais. Quanto ao aspecto econômico e financeiro, verifica-se que a proposição apresentada não traz impacto financeiro, sendo a matéria essencial para a valorização da categoria e seus exemplares profissionais, bem como para garantir a aplicação segura e imparcial da justiça, melhorando cada vez mais a segurança pública no âmbito do Estado do Espírito Santo. Diante do exposto, meu parecer é pela aprovação da proposta de emenda à Constituição Estadual, número 4/2022, de autoria do ilustre deputado Enivaldo dos Anjos, com a adoção do texto da proposta de emenda à Constituição Estadual, número 07/2022, oriundo da mensagem governamental, com a aprovação da emenda substitutiva apresentada nesse parecer e sem as emendas de número 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Coloco o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Como vota o deputado Marcelo Santos. Só um minutinho, votar agora. Acompanho o brilhante relatório do relator. Como vota o deputado Dari Pagung. Vota com o relator. Como vota o deputado Marcos Madureira. Deputado Marcos Madureira. Como vota o deputado doutor Emílio Mameri. Não, mas tá aí. Ah, não, é porque é para a próxima. É para a próxima. Não, está na comissão. Vota com o relator. Está na comissão. Marcou sua presença. Não, mas é para a próxima. Como vota o deputado Alexandre Chambinho. É porque agora está a comissão. Bora, Fredinho. Como vota o deputado José Rocha Esmeraldo. José Esmeraldo. Presidente Freitas, parabenizo o senhor pelo relatório e acompanho o relatório de Vossa Excelência. Obrigado, deputado Alexandre Chambinho. O deputado José Rocha Esmeraldo vota com o relator. Deputado Adilson Espíndola. Acompanho o relator. Acompanho o relator. Deputado doutor Rafael Favato. Não estando presente. Acompanho o relatório do relator, deputado. Aqui, ó. Deputado Rafael Favato, muito presente e acompanha o relator. Deputado Marcos Madureira. Deputado Marcos Madureira. Deputado Marcos Madureira vota com o relator. A proposta é aprovada à unanimidade dos membros da Comissão de Finanças. Não há comunicação, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos na Comissão de Finanças e convido os senhores membros para a próxima reunião ordinária no dia 31/10/2022, às 13h30, em local a ser definido nesse Parlamento. Muito obrigado, senhor presidente. Feito a reunião da Comissão de Finanças, eu queria só solicitar à Comissão de Justiça que pudesse fazer a questão do título cidadão do Dr. Hércules, para que a gente possa retomar então a sessão extraordinária. Nós já temos deputados suficientes para em 3 minutos nós começarmos a segunda extraordinária do dia. Deputado Gandini. Deputado Danilo. Delegado Danilo, como Vossa Excelência já informou, os outros membros, eles podem ser incluídos
num projeto de lei complementar normalmente. Ok? Só essa observação para os que querem ficar na Polícia Civil. Posso... Então, havendo quórum nos termos do artigo 75 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da segunda reunião extraordinária da 4ª Sessão Legislativa da Comissão de Constituição, Justiça e Serviço Público e Redação. Vou dispensar de ofício a leitura da ata da reunião anterior, bem como a leitura do expediente nos termos do artigo 97, parágrafo 4º do Regimento Interno. Vou passar diretamente à ordem do dia, incluído de ofício. Eu incluí o projeto que acrescenta ao item único do Decreto Legislativo 148, 12 de dezembro de 2018, concedendo um título de cidadão espírito-santense ao senhor Múcio Bonifácio Guimarães. Coloca a matéria em discussão. Não tendo quem queira discutir, vou colher os votos. Como voto do deputado Vandinho Leite. Com o relator, deputado Dr. Emílio Mameri. Deputado Mameri. Deputada Janete Sá. Com o relator, deputado Marcos Garcia. Com o relator, deputado Marcelo Santos. Com o relator. Deputado Dr. Rafael Favato. Com o relator. E deputado Dr. Emílio Mameri. Com o relator. Aprovado na Comissão de Justiça. Eu vou encaminhar para as demais comissões. No entanto, vou encerrar a sessão da Comissão de Justiça. Obrigado. Obrigado, deputado Gandini, a todos os membros da Comissão de Justiça por terem feito esse gesto para o nosso doutor Hércules, que fica aqui agradecido. Vamos reabrir, então, a segunda extraordinária. A quórum, invocando a proteção de Deus, declara aberta e convido o deputado delegado Danilo Baense a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Está com falta, Dari. Eu estou com falta? Você está com falta. Mas como, rapaz? Salmo 100, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Amém. Antes de passarmos a votação em primeiro turno, eu informo que, tendo de posse já em minhas mãos a assinatura dos líderes desse plenário, nós faremos a votação em segundo turno hoje ainda da PEC 04/2020. Proposta emenda constitucional 04/2020. Deputado Dari Pagung para encaminhar, que eu já vou fazer o procedimento de votação. Senhor presidente, obrigado. Eu acredito que chegamos em um dia histórico para a Polícia Técnica e Científica e gostaria de pedir Vossa Excelência que colocasse em votação no plenário, conforme o substitutivo, conforme o parecer da Comissão de Finanças. Então eu vou colocar em votação, pelo parecer da Comissão de Finanças, ora já agora relatado e encaminhado à mesa pelo deputado Freitas. O painel está aberto para votação, por se tratar de proposta de emenda constitucional. O deputado Dari vai encaminhar a votação? Vamos, doutor Hércules. Tá fechado. Isso é pela independência de vocês.
Vou proclamar o resultado, só lembrando aos nobres deputados, um minutinho, só lembrando aos nobres deputados e deputadas, que para nós fazermos a votação dessa PEC no segundo turno, hoje, nós temos que abrir mais 2 ordinárias, ok? Então nós vamos fazer ela numa quarta sessão, quinta, tá? Abrir uma ordinária, todo rito de rua, faz outra ordinária, fez 2 ordinárias, a gente abre, então tá bom, vamos embora. Vou proclamar o resultado, 27 sim, uma abstenção, aprovado em primeiro turno a PEC 04/2020, baixa de pauta para sua tramitação, conforme a Comissão de Finanças no substitutivo. Está encerrada a sessão, vamos abrir uma ordinária daqui 3 minutos. Você está acompanhando de casa a sessão extraordinária, a segunda já, sessão extraordinária, acabou de acontecer aqui na TV Assembleia. Os deputados aprovaram em primeiro turno a PEC, que dá autonomia e independência para a Polícia Técnico-Científica. Dessa forma, ela não mais será vinculada à Polícia Civil. É uma iniciativa do ex-deputado Enivaldo dos Anjos e... Só fazendo registro aqui da UVV, responsável a Osana da Horto, que está aí nos arredores da casa. Satisfação recebê-los aqui. Só fazendo uma lembrança que quem assinou foi o deputado Fabrício Gandini, líder do Cidadania, Irine Lopes, PT. Acho que esse aqui é o deputado Alexandre Chambinho. Deputado Renzo. Deputado Danilo Baenza, deputado Emílio Mameri, Janete de Sá, doutor Hudson, Bruno Lamas. Isso aí. Está aqui também, deputado Von, Casagrande, deputado Torino, depois você... que esse aqui é dos líderes aqui, ó. Vai assinar os líderes? O painel está aberto já para registro de presenças. Pedindo a todos que possam fazer, por favor, para a gente abrir a segunda sessão ordinária do dia, tendo em vista que entre uma votação do primeiro turno e segundo, nós precisamos de 2 ordinárias e pela excepcionalidade e assinatura de todos os líderes, creio eu aí, todos os líderes, inclusive a maior bancada do Podemos, nós estamos fazendo essas 2 ordinárias para que possamos votar o segundo turno da Polícia Civil hoje ainda. Som. Deputado Marcelo, deputado Dari e principalmente deputado Eric Musso, presidente dessa casa. Eu acho importante explicar que os líderes estão assinando a responsabilidade dessas 2 sessões ordinárias, porque a sessão ordinária ela é prevista num cronograma que a Assembleia tem. Então, para que tenha a sessão ordinária, os líderes de bancadas estão assumindo essa responsabilidade, assinando a possibilidade dessa sessão ordinária, porque não tem previsão dessa sessão ordinária e poderia trazer uma insegurança jurídica para o projeto, porque o segundo turno ele só é possível de ser votado a partir de 2 sessões ordinárias. E a sessão ordinária seria uma amanhã, uma quarta-feira, e essa PEC só poderia voltar em segundo turno na segunda-feira.
Então, os líderes de bancada estão assumindo e alterando, estabelecendo um cronograma de sessão ordinária, a primeira e a segunda, para que possa votar hoje em segundo turno, dando assim uma segurança jurídica à PEC. É isso. Ok? Está reaberta a sessão. A quórum, invocando a proteção de Deus, declara aberta e convido o deputado delegado Danilo Baense proceder ao versículo da Bíblia, mas dessa vez com a língua pomerana, que o deputado Adilson Espino depois vai traduzir para a gente. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não há expediente a ser lido. E eu sugiro que nós derrubemos essa sessão para que nós possamos abrir a segunda ordinária do dia. Só marcar ali, para não cair ali. Deixa eu só confirmar e marcar. Todos registraram a presença? Todos registraram a presença. Deputado Sérgio Majeski. Está no painel aqui, ó. Majeski. Deputado Sérgio Majeski vai registrar. Está encerrada a presente sessão. Convoco os senhores e senhoras deputados para a próxima, 16h10, daqui 3 minutos. Está encerrada a sessão. Podem já fazer os registros de presença, todos os deputados e deputadas. Peço aos deputados que possam fazer o registro das presenças. Deputado Capitão Assunção, Adilson Espíndola, Dari Pagung, engenheiro Zé Esmeraldo, doutor Emílio Mameri, Freitas, Irine, Hudson, Mar Garcia, Madureira, Majeski, Teodorico Ferraço, Vandinho e deputada Raquel Lessa. Demonstrando o carinho que essa casa tem com a categoria, 6 sessões em um dia. É isso. Deputado Vandinho aqui de a parte, ó. Aí. Senhor presidente, estou aqui desde 2007 e nunca vi o que está acontecendo aqui hoje. Parabenizar a Vossa Excelência e os demais deputados, até porque os profissionais merecem. Deputada Irine. Putin. Parecido com Putin. A quórum para a abertura da sessão, de acordo com o painel eletrônico, invocando a proteção de Deus, declara aberto. Convido o deputado Danilo Baense a proferir um versículo da Bíblia. Número 6, versículos 24 a 26. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Não há expediente a ser lido, nenhum deputado querendo fazer nenhum registro, então nós vamos encerrar a presente sessão, antes, porém, convocando os senhores e senhoras deputados para deputado Luciano Machado. Só quero fazer um registro que
eu recebi uma ligação do Palácio Fonte Grande, que eu tinha uma reunião lá às 16h30, e recebi a ligação pedindo que eu ficasse para votar a favor desse projeto e poderia atrasar. Então, o nosso aplauso ao nosso governador, que merece, tá? Obrigado. Deputado Dari. Presidente, o deputado Luciano tinha uma agenda na Casa Civil, mas eu gostaria de pedir aos deputados e às deputadas que continuem em plenário, porque nós precisamos de quórum para votar o segundo turno dessa PEC. Está encerrada a sessão. Nós vamos convocar a extraordinária para 16h15. É a última. A extraordinária 16h15, daqui 4 minutos. Está encerrada a sessão. O painel está aberto para registro de presença. O deputado Freitas fez uma sessão extraordinária também da comissão, uma reunião extraordinária, desculpa, da Comissão de Finanças. Nós pudemos acompanhar aqui ao vivo, que foi durante o intervalo entre uma sessão e outra. Sendo aprovado lá na comissão, depois o voto aqui é nominal dos deputados.
E por se tratar de PEC, tem que ter no mínimo 18 votos positivos. O plenário, as galerias do plenário estão lotadas com servidores da Polícia Científica do Espírito Santo, todos aqui pedindo, né, aos deputados desde cedo para que o projeto fosse votado hoje. Eles estão aí justamente pedindo para que o projeto seja aprovado e que eles possam se tornar independentes da Polícia Civil. Acordo para a abertura da sessão, essa já ordinárias entre a primeira extraordinária e essa segunda, para que a gente cumprisse todo o rito processual, administrativo e regimental da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo. Deputado Danilo Baense, preveria um versículo da Bíblia. Salmo 37, versículo 25. Fui moço, agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Você está novo ainda. Deputado Danilo Baense, comprovando que ele não decora um versículo antes da sessão, porque hoje ele demonstrou 6. Parabéns. Amém. Não há expediente. Nós vamos direto à votação em segundo turno da proposta à emenda constitucional 4/2020, na forma da Comissão de Finanças, com a emenda substitutiva, assim como foi no primeiro turno, por votação de 27 votos sim. Coloco em votação, o painel está aberto para votação. Sim, aprova, não rejeita. Presidente, isso mostra que o deputado Danilo Baense foi um bom aluno na escola bíblica dominical. Pedindo aos deputados que possam fazer o registro de seus votos. Deus pediu primeiro. Deputado Zé Esmeraldo. Vou proclamar o resultado, 27 votos sim, uma abstenção. Fica então aprovada a Secretaria para extração em mesa para promulgação, por se tratar de PEC. Senhor presidente. Tem não, só respondendo aqui, não tem redação final, porque é uma emenda substitutiva. Não teve emendas, então foi a substitutiva na forma da Comissão de Finanças, por isso não redação final em mesa para promulgação, o deputado Dari Pagong. Senhor presidente, finalizando esse trabalho da Casa, colocando na Constituição Estadual uma PEC para criação da Polícia Técnica aqui do Estado do Espírito Santo, eu não tenho dúvida que teve mãos dos 30 deputados dessa casa. Queria aqui parabenizar
todos os deputados, parabenizar também um trabalho sério que o governo do Estado, através do governador Renato Casagrande, junto com o nosso delegado, chefe da Polícia Civil, doutor Arruda, com a Secretaria de Estado de Segurança, acredito que foi um trabalho, junto com a SEGE também, foi um trabalho em conjunto, e não tenho dúvida nenhuma, quem ganha é a segurança pública do Estado do Espírito Santo, quem ganha é a Polícia Técnica do Estado do Espírito Santo, e nós estamos aqui nessa casa atento e trabalhando para a sociedade capixaba. Então é méritos dessa casa, mas também do governador Renato Casagrande. Deputado Renzo Vasconcelos, depois deputado Freire, depois deputada Janete para justificar. Senhor presidente, nobres amigos e não colegas deputados e deputadas, pessoal que nos assiste na TV e os internautas, quero parabenizar aqui a toda a categoria. Vocês foram fundamentais para que essa votação acontecesse dessa maneira e por mais que tenha criado algumas arestas ou descontentamento, pode ter certeza que ela foi e andou na velocidade que vocês merecem pela importância do trabalho que vocês realizam. Para quem não entende muito bem a importância dessa PEC, eu quero abordar alguns assuntos. Polícia Científica possui uma atuação relevante para a apuração dos crimes, para a população e para o poder público. É essencial que ela tenha uma autonomia. É necessário uma atuação autônoma, independente e sem subordinação em relação às suas atribuições, de modo que a perícia e demais funções exercidas sejam totalmente imparciais. A matéria é muito benéfica para a sociedade, já existente em 19 estados da União e recomendada pela ONU. Espero que agora a perícia científica consiga desenvolver o seu trabalho de auxílio na elucidação de crimes de forma independente, sem intervenções de A e B. Voto com orgulho. Fiz questão de adentrar ao plenário com a camiseta e, do mais, parabenizar a Assembleia Legislativa, mas principalmente a cada um da categoria. Vocês são fundamentais para um bom mandato, mas para uma boa gestão pública, sempre olhando de forma humana, sempre buscando a melhor qualidade da vida do ser humano, tanto nas elucidações como no bem-estar das famílias. Parabéns. Deputado Freitas. Senhor presidente, a minha fala vai ser muito rápida. Eu gostaria que Vossa Excelência permitisse a entrada do presidente do sindicato, Tadeu Nicolatti, que ele pudesse expressar a felicidade, a alegria de toda a categoria. Tadeu, por favor. Já é permitida a entrada de Vossa Senhoria. E enquanto o Tadeu chega aqui, eu quero parabenizar toda a categoria da Polícia Civil, quero parabenizar o doutor Arruda, chefe da Polícia Civil, quero parabenizar o governo do Estado de ter nos orientado com o substitutivo. Ficou muito claro no relatório que era a prerrogativa exclusiva do governo do Estado para que pudesse alterar a composição da Polícia Civil,
e assim foi feito, com muito diálogo, com muito entendimento, mas eu quero reconhecer o belíssimo trabalho da categoria, o belíssimo comportamento da categoria. Eu tinha enaltecido isso aqui na sessão anterior, semana passada, e é de admirar o comportamento de vocês. Aconteceu muito em função da forte capacidade de mobilização da categoria, mas mobilização de forma ordeira, mobilização de forma que reivindica, mobilização da forma que sensibiliza esse plenário em lutar em favor dessa causa. E nós lutamos com muita ordem, mas também aquele que trabalha e confia e dialoga e alcança os resultados. Parabéns para vocês. Entendeu, Tadeu? Por favor. Tadeu. Bom, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores deputados, excelentíssimas senhoras deputadas, né, todos que nos auxiliaram e nos aturaram aqui, o pessoal da casa, né, aí todos os dias, incomodando um pouco. Pode ser um momento, pessoal, aí, ó. Mas é muito legal. Depois de tanta luta, né, esses quase 3 anos ininterruptos, antes também, de governos passados, a gente conseguia atingir uma vitória assim, tão almejada, tão buscada, assim, de reconhecimento de uma coisa que nós já estamos praticando assim, nacionalmente, né? Nós passamos a ser o 20º estado da federação em que passa a existir a polícia científica. A polícia científica composta, integrada pelos institutos de criminalística e identificação, de laboratórios forenses de medicina legal, como um órgão autônomo, merecedor, assim, de toda a atenção por parte do governo do Estado, por parte da Assembleia Legislativa, da sociedade capixaba, porque se trata de um órgão que é incumbido, legalmente incumbido, da produção das provas que materializam os delitos, e essa independência da polícia científica não é buscada não só nacionalmente, como recomendada internacionalmente por órgãos que pugnam pela produção de uma prova pericial isenta, né, que realmente materialize as acusações que as pessoas respondem perante a justiça no cometimento dos seus crimes ou na comprovação de suas inocências. E esse é o papel da polícia científica, está apresentando esse trabalho diariamente. Nesse momento nós estamos rodando o estado todo, né, produzindo as nossas provas para estar fundamentando as decisões, as denúncias do Ministério Público, os inquéritos policiais, as decisões judiciais, né, e também de outros órgãos que se utilizam dos serviços prestados pela Polícia Científica. Mas nós gostaríamos de agradecer, assim, foram tantos que a gente conseguiu construir, assim, uma bancada, né, que a gente busca, uma bancada de apoio à perícia, tanto da situação quanto da oposição, e isso foi muito bacana, sendo sempre bem recebidos em todos os gabinetes, defendendo com veemência essa pauta, que não é só nossa, é uma pauta da sociedade, é uma pauta da população, né? E isso foi muito bacana, foi muito legal também. A gente gostaria de agradecer o envio da PEC pelo governo do Estado, depois de uma luta ali árdua, a gente batalhando, mas foi entendido foi entendida a necessidade de estar enviando à Assembleia Legislativa, realmente prestigiando a construção de uma perícia oficial forte. E nosso momento agora é agradecer a todos,
né? Dizer que a gente espera agora estar construindo cada vez mais forte, prestando serviços cada vez melhores para a população, e dizer aos nossos colegas, uma vitória que traz para nós mais responsabilidade, mas nós vamos dar cabo de todas elas e vamos para o novo patamar que a perícia capixaba merece. Valeu a todos nós. Obrigado a todos os deputados. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos os deputados. Estamos à disposição. Deputado Janete de Sá para justificar. Depois, deputado Baense e depois, deputado Torino. Boa tarde a todos e a todas. O meu carinho de sempre, a perícia técnico-científica que hoje tem um dia histórico nessa casa. Lembrem-se quando eu falei com vocês, a vitória é feita por passos. Nós temos que nos organizar, nós temos que buscar todos, nós temos que conversar igualmente com quem é oposição, com quem é situação, para construir um ambiente para que essa vitória se consolidasse em favor de vocês profissionais e também, especialmente, da sociedade que é atendida por esse trabalho grandioso de vocês. A criação da Polícia Técnico-Científica é uma vitória que se consolida nesta casa em favor de nossa sociedade, e eu fico feliz em poder ter contribuído, em ter feito parte dessa discussão, em poder sempre ter buscado dar um aconselhamento e uma orientação que fosse produtiva, que viesse a gente culminar nessa construção bacana e vitoriosa. Parabéns a todos os profissionais que se envolveram, a essa luta grandiosa de vocês, que não é de hoje, ela é antiga, mas a consolidação, o coroamento foi feito pelas mãos de vocês, que insistiram, que acreditaram e que foram determinantes para poder virar o jogo e fazer com que, mesmo diante das adversidades que vocês sabem, que existiram no meio do caminho, mas vocês perseveraram, porque acreditaram, e a prova de que essa casa é uma casa séria é que essa votação se dá depois da eleição de cada um de nós, onde até quem perdeu a eleição votou em vocês. Isso é muito bacana, parabéns, fiquem com Deus. Essa é a compreensão que esse plenário tem de que a luta é justa, de que a luta é séria e de que ela é importante para a sociedade e para vocês. Muito obrigada. Deputado delegado Danilo Baense. Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV Assembleia e os servidores desta casa. Primeiramente, eu quero agradecer ao presidente aí pela agilidade dessa votação de hoje. 6 sessões, Vossa Excelência quis me testar para saber se eu sabia os versículos realmente de cor, mas a minha mãezinha me botou para decorar muitas e muitas vezes, e quando a gente decora, quando criança, a gente acaba gravando mesmo. Então, muito obrigado, presidente, parabéns. Parabenizar aqui a toda a categoria da Polícia Técnico-Científica, categoria que eu tive a oportunidade de trabalhar com eles durante muito tempo, aí, 2009, 2010, 2015, 2018, uma luta muito grande, uma vitória maravilhosa de vocês. Agradecer aos nossos pares que votaram à unanimidade, e como o Tadeu falou aqui, a responsabilidade aumenta e aumenta muito, então agora vocês têm que trabalhar arduamente para dar aquela resposta e fazer a diferença. Presidente, o que é mais importante disso é garantir que ela possa funcionar bem e que nossos servidores tenham todas as condições e principalmente o respeito. Temos uma situação vergonhosa que está relacionada aos salários. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública deste ano destacou os salários dos médicos brutos da nossa polícia. De acordo com o Estatuto, os peritos oficiais criminais têm vergonhosamente o segundo pior salário médio bruto do Brasil. O valor é de R$ 10.935,45. Quem começa a carreira recebe apenas, presidente, R$ 6.550,32. Levantamentos da própria categoria demonstram que este é o pior salário inicial do Brasil.
Vejam que na carreira de perito oficial criminal, há estados como Mato Grosso e Roraima que têm os melhores salários médios brutos para os servidores. Em Mato Grosso, o valor é de R$ 27.780,74. Em Roraima, o valor é de R$ 27.132,99. Com relação aos médicos legistas, a situação também não é muito diferente. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, temos o terceiro pior salário médio bruto para médico legista no Brasil. O valor médio bruto recebido por um médico legista no Espírito Santo é de R$ 8.930,35. E esse profissional começa a carreira recebendo R$ 6.550,32. Como mencionamos anteriormente, Roraima tem o melhor salário médio bruto para médico legista, R$ 29.109,08. Criar a polícia científica é um passo para mais respeito com os nossos servidores. No entanto, o salário que não condiz com esses profissionais é um desrespeito que permanece e que maltrata aqueles servidores que fazem muito pelo nosso Estado. E mais uma vez conclamamos pelo respeito ao perito criminal Celso Marvila, quase 3 meses de desaparecimento e a sociedade não tem resposta. Presidente, quando um agente da segurança é atingido, a situação ainda é mais grave. No caso dos 2 policiais militares que foram violentamente assassinados, a resposta veio rápida. Mas no caso do nosso perito oficial criminal, Celso Marvila, recebi algumas informações aqui através de denúncias, repassamos para a Polícia Civil através da Divisão de Homicídios e sabemos quem matou e quem mandou e queremos respostas rápidas. Tem uma pessoa presa, nós sabemos que uma pessoa que destruiu parte das joias do Marvila também foi presa, mas nós queremos respostas imediatas. Então nós conclamamos ao governo do Estado, às forças da segurança pública, para que deem uma resposta o mais rápido possível. E mais uma vez quero parabenizar a todos vocês e dizer que vocês fazem parte da minha vida, porque afinal de contas estive na Polícia Civil por 33 anos. Que Deus abençoe a todos. Deputado Torino Marques. Senhor presidente, eu quero parabenizar, claro, o trabalho de esforço que vocês colocaram, empenharam em cima dessa independência que vocês estão buscando há muito tempo. É muito bom agora vocês terem independência. Os peritos técnicos da Polícia Civil agora são independentes. Isso foi um trabalho honroso, um trabalho bem feito, uma organização muito grande que vocês tiveram respeitando a Casa de Leis aqui, a forma de votação. Apesar da demora, já deveria ter acontecido há muito mais tempo. O governo do Estado já deveria ter feito isso há muito mais tempo, enviado para cá. Esse pedido já existe há muito tempo, vindo por vocês, pelo Tadeu. Quero parabenizar o Tadeu também, ao Jorjão, né, Tadeu? Jorjão também fez um esforço danado para que isso acontecesse, né? Posso fazer um agradecimento? Pode fazer, eu quero que você faça esse agradecimento aqui agora. Eu quero dizer para a população que nos assiste nesse exato momento que esse trabalho que a perícia técnica científica, a polícia científica fez, não é por salário, isso é por independência. E vocês merecem. Que Deus abençoe essa independência e que venham bons frutos nesse futuro bem próximo. Tadeu, pode falar aqui. Obrigado, deputado. Eu cometi um lapso e não posso deixar isso passar em branco, deputado. Obrigado por me deixar falar. Que é um agradecimento muito especial ao deputado Gandini. Opa! Que se esforçou tanto. Deputado Gandini, tamo junto, cara. Você foi show de bola para nós aí nesse processo, cara. Legal. Fique com Deus, parabéns a vocês. O presidente agradeci, né? O presidente da Assembleia hoje agradeci, mas hoje foi fantástico, presidente. Obrigadão. É melhor, Tadeu, você abrir um precedente para ninguém ficar com ciúme, falar o nome de todos os deputados que participaram, os que estão de vermelho ali, é que não estavam aqui. Vamos dar a palavra ao doutor Hércules. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Doutor Hércules com a palavra.
Boa tarde a todos. Boa tarde, acabei de dar boa tarde para a comunidade surda. Falei agora com a Gisele. Eu estou com a voz ainda um pouco trêmula. Estou tomando muito medicamento, que eu fui operado na sexta-feira, mas não podia deixar de vir aqui. Agora, tem muita gente aí achando que fez e que fez. Não foi ninguém que fez. Quem fez mais aqui foi o presidente, que mudou tudo para poder atender vocês. E se não fosse a pressão de vocês, não ia acontecer isso também, não. Se não fosse vocês aqui todo dia, toda semana, não ia acontecer isso, não. A verdade é essa. Tenho que agradecer a vocês. Tenho que agradecer, deputado nenhum, a não ser o presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Hércules. Nada mais havendo a tratar. Vou encerrar a sessão, convocando os senhores e senhoras para a próxima amanhã, a hora regimental. Está encerrada. Parabéns, Deus abençoe, sucesso. Bom trabalho a todos vocês, boa semana. Você acaba de acompanhar aqui pela TV Assembleia um dia histórico na Assembleia Legislativa. Foram 6 sessões, sendo 3 ordinárias e 3 extraordinárias. Tudo isso para que fosse votado em 2 turnos a PEC que dá autonomia e independência à Polícia Técnico-Científica do Espírito Santo. Você vai acompanhar mais informações sobre esse dia no nosso site e também às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia, mais perto de você.